essa proximidade aí, né, com o Espírito Santo. O Juliano comentou, a minha esposa é capixaba, então uma vez por ano eu tô passando aí no laguinho da UFES para dar comida para os patos, jogar uns pães para eles ali. Então tem essa proximidade, e para mim é um prazer e uma honra imensa poder estar aqui com vocês, tá? Pessoal, eu sou professor, né? Eu sou formado pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Lá em 2006, né, eu concluí minha graduação. Depois disso, fiz uma especialização em Educação Física na Educação Básica. Fui também fazer uma outra especialização na área de academia, mas não porque tinha pretensão de trabalhar na área, mas porque, sendo educação física nossa área de estudo, a gente quer cada vez ampliar mais o conhecimento dentro da área, né? E aí depois, ali por 2009, talvez, um pouquinho depois, fui lá para Maringá xeretar as aulas do professor Juliano, fui aluno ouvinte lá, acompanhando a disciplina com ele. E aí, desde então, desde 2007, eu venho trabalhando na educação básica. Comecei com o ensino médio na Universidade Tecnológica Federal, campus aqui em Apucarana. Ali ainda tinha um curso técnico, né, que tinha o ensino médio junto, era um curso técnico integrado. E a partir dali vim trabalhando com o ensino médio e depois com o ensino fundamental 1 e 2. Né? Então, venho desde de 2007 em sala de aula. Hoje tenho parte das minhas horas, né, grande parte delas, dentro do núcleo de educação. Pessoal, meus colegas brincam que agora eu virei um burocrata da educação, mas eu tenho ainda algumas aulas no ensino médio, até para não perder o vínculo com a sala de aula, que é algo que eu gosto tanto. Tá? Bom, lá em 2018, eu fui convidado para ser um dos redatores do documento estadual, né, ligado à BNCC. No momento do convite, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, né? Afinal de contas, tem muitas pessoas, muitos professores no estado, alguns que estudavam currículo a fundo, assim, mas era uma proposta que fossem professores da própria rede, que fossem os autores, né? Então, eu representando os municípios do Paraná, e o professor Fernando representando a Secretaria de Educação, né, do Estado. Então, a partir daí, a gente entrou nessa missão de escrever o documento. Me lembrei de pronto, assim, de um congresso que eu participei em Londrina, em que o professor relatava de uma experiência em que ele foi também convidado, e aí, olha, minha memória não me ajuda a lembrar o nome das pessoas, mas ele relatava que recebeu certo convite uma vez para escrever um documento nacional e que na época ele acabou recusando por achar que não eram as melhores condições, que não era o melhor tempo, que não eram várias coisas. E ele falava desse arrependimento da recusa, porque afinal de contas, depois ele ficou pensando, poxa vida, eu sabendo de todas essas dificuldades, eu poderia ter me atentado e para escrever, né, e tomando vários cuidados, que às vezes a outra pessoa que assumiu depois não tinha, ou tinha um cuidado diferente do dele, né? Então, quando recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei foi, por que eu? Né? Poderia ter sido tantas outras pessoas escolhidas, alguém da universidade, né, que seja um professor universitário e tal. Mas depois pensei, poxa, já que isso me foi designado, vou encarar, sabendo das dificuldades que a gente tinha, com questões de tempo, até com relação ao conhecimento em cada coisa em si, e aí sempre que, não sempre, mas na medida do possível, a gente foi também pedir ajuda aos universitários, né? Inclusive a porta do professor Juliano foi uma das que eu fui lá cutucar e pedir a opinião dele e trocar ideia, trocar conhecimento sobre o assunto, ok? Pessoal, para a gente conseguir entender um pouquinho como é que é a nossa troca aqui, né? Eu me apresentei um pouquinho.
Eu queria entender um pouquinho de vocês, e qual é a realidade de vocês, aqueles que atuam na escola, aqueles que estão na universidade, ou estão com um tempinho, deram um tempinho agora por conta do curso em si, de onde são todos do Espírito Santo ou não. Quem poderia dar uma pinceladinha aí para eu conhecer um pouquinho vocês? Ó, vocês vão escutar meu filho gritando ao fundo, são coisas... Inclusive, vocês estão escutando... Apresenta o pessoal aí para o professor Alessio. Vamos lá, então, posso começar. Boa tarde, turma. Tudo bom? Meu nome é Humberto, sou de Vitória mesmo, né? Mas minha família é de São Mateus, do interior do Espírito Santo, né? Mas moro em Vitória há 6 anos. Fui eu que travei? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Consegue ouvir, Alex? Desculpa, voltei, perdão. Desculpa. Para apresentar a sala inteira, dizer o percentual de gente do Norte, Centro-Oeste, homem e mulher. Vá lá. Tudo bom, professor? Entendi, pensei que era só para eu me apresentar, mas apresentar a turma? Então, olha, temos uma turma mista, né, de gente do Espírito Santo, no caso eu, a Luísa, o professor André, o professor Alexandre, né? Tem mais alguém do Espírito Santo? Calma. Eu e Luísa estamos no mestrado, o professor André o André Marchioli está no doutorado. Temos também gente do Norte, do Sul, só não vou conseguir lembrar todos, gente, desculpa, que o professor me pegou agora de surpresa. Né? Mas temos o Guiliano, que é o professor orientador de Maringá, o Luiz Gustavo de, se eu não me engano, Belo Horizonte, o Guilherme, né, o Guilherme do Rio de Janeiro. Então, é uma turma bastante dividida com gente do mestrado, doutorado, gente atuando, né, nas escolas. Alguns professores precisou parar um pouco a atuação para poder se dedicar um pouco mais ao doutorado. Deixa eu ver. Alguém pode me ajudar aí? Eu imagino, inclusive. Vou pedir para vocês usarem aí a ferramentinha da mão, só para eu saber quem permanece em escola, né, atuando em escola. Só para eu ter uma noção de... Ok, beleza. E alguém de vocês que atua no ensino superior? Legal. Beleza. Então, gente, por quê, né? Só para eu tentar entender com quem estamos falando, as experiências todas, para a gente poder avançar. Bom, então, para que a gente pudesse construir esse documento, né? Documento que no Paraná, especificamente, ele foi intitulado Referencial Curricular do Paraná, já que ele não é um currículo, né? Ele indica esse norte ali, ele está mais perto do que é esse documento de currículo, mas ele não é um currículo ainda. Eu, por curiosidade, fui lá no grupo a gente ainda mantém uma troca de ideias com os redatores do Brasil todo, isso é muito legal para a gente poder trocar ideia com o pessoal todos os cantos do país, e eu perguntei lá para minha colega do Espírito Santo, falei assim, escuta, você consegue mandar para mim aí o documento do Espírito Santo? E vi que o documento do Espírito Santo, ele leva o nome de currículo, né? Apesar de eu não ter me aprofundado nele, ok? Esse documento, então, ele partia, né, ele já vinha com alguns nortes que precisavam ser seguidos, então a gente não tinha como inventar ou produzir nada do zero, ele vinha a partir da BNCC, ok? E a gente precisava conduzir os trabalhos a partir dali, para saber o que seria interessante ser acrescido ao documento, para ele ser encorpado e chegar ao documento estadual, e, ao mesmo tempo, não preenchendo os espaços de forma que o professor, quando chegasse lá na escola, ele ficasse todo engessado, porque ele já não tinha mais o que fazer, né? De tanta coisa que tivesse sido colocada. Então, esse era um trabalho
eu digo que cuidadoso, ok? Porque a gente precisava tentar abordar aquilo que a gente entendia que era muito importante, que não constava na BNCC, ok? Por exemplo, o que a BNCC trazia sobre jogos? Ela trazia como essencial ali que tinha que ter jogos eletrônicos. Ponto. Ok? E não é porque eles entendiam que esse era o mínimo que deve se estudar de jogos, mas exatamente porque cada estado poderia ou teria essa autonomia para conseguir complementar esses outros espaços, né? Então a gente tinha que ter esse cuidado de tentar complementar isso, mas sem ocupar um espaço ao ponto de que o professor se visse asfixiado de tanto conteúdo e não conseguisse, inclusive, regionalizar o seu currículo, ok? Já que faz parte, a gente precisa conseguir olhar para essas realidades também. Bom, nesse último ano, inclusive por conta do processo de pandemia e tal, eu ficava, né, era responsável do núcleo de Apucarana também pela pasta de treinamento esportivo, pelos jogos escolares, e aí depois, nesse processo de pandemia, eu acabei indo para um setor do núcleo em que a gente é responsável pela educação continuada. Isso foi um processo muito curioso, porque me aproximou de outros professores, né, e a gente pôde trocar bastante informação, e me deixou ainda mais claro que é nesse dia a dia, nessa troca de experiência, né, que a gente consegue ampliar bastante o conhecimento, a gente consegue aprender bastante, independente do quão graduado alguém seja numa área ou em outra. E, claro, sem desmerecer nenhum tipo de graduação, ok? E esse processo, eu acho que ele foi um processo bastante importante para a escrita em si, né? Eu acabei trazendo parte dessas minhas experiências de sala de aula e de aprendizado em diversas coisas relacionadas às práticas corporais, como uma base para que a gente pudesse escrever. Querendo ou não, o redator de alguma coisa, ele acaba trazendo suas experiências para dentro daquilo que ele está escrevendo. Acho que é difícil a gente se ausentar. Então, às vezes, quando a gente olha um documento escrito por alguém e tal, a gente pensa, às vezes, no Estado em si, ou alguma coisa. Não, mas tem alguém por trás daquelas letrinhas ali, né? E esse alguém, acho que acaba levando suas experiências para dentro daquilo também, por mais imparcial que ele tente ser na coisa como um todo, ok? Então, acho que vale a pena para a gente tentar entender esse processo, e aí a gente vai estar se referindo ao processo de construção do documento lá no Paraná, mas eu acho que ele serve para a gente entender esse processo de construção do Brasil todo, ok? E aí a gente vai chegar nas práticas corporais de aventura. Então a gente começa pensando um pouquinho sobre jogos em geral, ok? Sobre jogos. Eu me recordo de quando criança, escutar, às vezes, algumas coisas que eu achava até engraçado, né? Às vezes eu falava para minha mãe que eu ia jogar tal coisa, e ela, sem entender direito, às vezes ela me questionava quanto a a legalidade da coisa, assim, sabe? Assim, Lécio, jogo? Como assim jogo? Sabe? Como se o jogo fosse algo muito danoso para as pessoas, assim, ou como se todo jogo fosse, sei lá, um jogo de azar, onde as pessoas apostassem as suas vidas e tudo mais, né? Em outros momentos, fui questionado também pela minha mãe quanto a... Porque, veja, minha mãe é muito religiosa, assim, tal, e aí, veja, se você pensar uma ou outra frase, dependendo da religião, você pode acabar relacionando a coisas como se fosse algo muito, muito danoso, algo muito ruim, né? E veja, eu estava indo participar de um campeonato de handebol, né? Então, o termo jogo, ele vai ter ali uma amplitude muito grande, né? E aí é importante a gente conseguir, às vezes, em determinado momento, determinar do que é que estamos falando, né? De qual jogo estamos falando, ou o jogo, quando colocado na educação, como a gente deve observar. Eu coloquei para vocês a introdução do livro do Roger Caillois, Os Jogos e os Homens, e nessa introdução ele trata bastante dessa
abrangência do termo jogo, né? Foi muito legal, porque daí eu fui também reler o livro, né? Mais uma vez, e acho que igual alguns filmes bons, quando a gente assiste de novo, a gente lê de novo, a gente acaba se deparando com coisas que a gente não tinha nem prestado atenção anteriormente, apesar de já ter passado por aquelas páginas algumas vezes. Então, essa relação do preconceito para com o jogo, ele é algo que faz parte da coisa e a gente vem vencendo aos poucos, principalmente quando a gente pensa no jogo dentro da educação, né? Um outro momento, eu me lembro, há pouco tempo atrás eu era treinador de handebol, né, aqui em Apucarana. E um colega me chamou para participar de um encontro e tal. Eu falei, olha, nessa data eu não posso, vou ter uma competição. E aí ele falou assim, mas é só um jogo. Eu falei, é que esse jogo especificamente é o meu trabalho. Mas não, fala que você não pode ir. Vocês conseguem entender? Então, veja, para a gente da educação física, esse ambiente de jogo, ele é um terreno muito bem palpável, assim, né? A gente tem proximidade e tal. Mas para outras áreas, o jogo ele vai ser um termo pejorativo para diversas coisas, assim, completamente aleatórias, tá? Até se a gente pensar na ideia de tipo assim, você já jogou o lixo hoje, né? Então, usando o mesmo termo para as coisas em geral. Eu queria saber de vocês se vocês têm alguma situação dessa em que vocês utilizaram o termo ou vocês mesmos estavam inseridos no ambiente de jogo e foram mal interpretados por isso. Vou instigar aqui, a Denise. Você está aqui com um sorriso aqui, tal. Eu sinto que você tem algo a compartilhar conosco. Boa tarde. Você é meu veterano. Eu me formei na UEL também, em 2005. Olha só que legal. Agora moro em Curitiba e até estou ansiosa aí para a nossa discussão de hoje, porque mesmo sendo aqui de Curitiba, do nosso estado, eu não conhecia esse material. A gente tem um currículo aqui forte, né, na nossa cidade, e a gente pouco discutiu, mas também eu não trabalho no estado, né, assim como a gente divide aqui, eu trabalho no município. As minhas risadas eram, assim, das suas histórias, e eu trabalho com corrida de orientação, e muita gente me pergunta o que é isso, né, e sim, agora eu já atuo como técnica, então realmente o que parece até lazer para muitas pessoas, na minha realidade é meu trabalho, além até dos muros da escola, além do ensino, é competitivo, e muita gente desconhece. Mas você está falando de jogo, né? E aí, mas me veio essa proximidade, na verdade, essa experiência. Legal, Denise, obrigado. Gente, mais alguém que esteve inserido aí num contexto em que foi mal interpretado com relação ao jogo, que seja o esporte mesmo, igual a Denise comentou? Não? Sem problemas. Vamos avançando. Então, veja, esse termo, né, a ideia do... Já vocês vão entender por que eu estou abordando o jogo, se a gente ia falar lá de práticas corporais de aventura, e vamos falar ainda, tá? Então, essa ideia, né, do jogo, ela tem um espaço mais amplo, né, de entendimento, mas dentro da educação física, a gente consegue perceber esse espaço de jogo que tem seus limites, né? E esses limites, mesmo que você não seja um estudioso da área, quando a gente vai participar de algum jogo específico, seja ele esconde-esconde, eu não sei se tem nome diferente, esconde-esconde, em outros lugares do país, mas acho que todos me compreendem se eu disser esconde-esconde. Se eu disser esconde-esconde, se eu disser pega-pega, se eu disser algum outro jogo, a gente tem um espaço delimitado, né? Eu me lembro das brincadeiras de esconde-esconde na rua aqui, perto de casa, em que tinha algumas regras que, tipo assim, não, você deu a volta na quadra, como assim você deu a volta na quadra? Não pode, né? Isso aqui não, você vai ser... Então tinha todo um espaço ali, um entendimento de quem praticava a coisa em si, que delimitava esse espaço, né? Isso faz parte do ambiente, né? Se eu quero jogar alguma coisa, eu preciso estar disposto eu preciso estar aberto a essa situação.
Vocês já devem ter experimentado algum jogo em que alguém, em algum momento, diz, também não quero mais. E fica todo mundo assim, porque, veja, a pessoa tem que querer, não adianta você falar assim, vai, faz, e empurra a pessoa para a prática em si, não tem como. Então, aquilo tem um espaço delimitado, mas, ao mesmo tempo, esse espaço de jogo, ele tem liberdade. Eu posso tomar decisões dentro desse limite, dentro dessa borda, né? Mas eu posso tomar as decisões ali do que fazer, como fazer, ok? Então, esse espaço, ele foi bastante importante para a gente pensar a coisa e o currículo, perdão, o referencial como um todo, ok? O currículo de Curitiba, inclusive, foi estudado por nós também, Denise. A gente buscou como outros professores fizeram, como outras cidades que já tinham documentos bem estruturados tinham feito, né? Para conseguir criar um arcabouço maior de possibilidades e, a partir daí, a gente chegar e fechar no que seria o referencial como um todo, ok? É bem curioso, porque, mesmo estando dentro do Estado, né, a gente ainda tem uma pouca divulgação da coisa como um todo, né? Inclusive, os currículos dos locais, eles passam a ter que ser pensados a partir do referencial, né? Afinal de contas, isso para escolas municipais, escolas estaduais, particulares, todas elas passam a ter que beber ali nesse ponto, ok? Opa, pode falar, professor. Pessoal, primeiro peço desculpas, o USB do meu computador queimou e a câmera é igual a do André, é uma câmera externa, então vocês não estão me vendo. Mas vocês estarão vendo, o Alessio vai preparar agora a apresentação dele, então eu quero lembrar vocês que hoje a gente vai fazer uma dinâmica na fala do Alessio, né, que tem a ver um pouco com o que ele falou até agora. Vocês conseguem ver algo aí que eu projetei? Tá aparecendo, Alessio? Tá aparecendo. Então, tá bom. Todos vocês vão pegar agora no caderno de vocês, aí no material que vocês estão construindo o portfólio, e vão fazer um bingo 3x3. 3 colunas, 3 linhas, né? Dando total de 9 retângulos aí. Então, hoje, né, o Alessio vai mostrar um pouco como que, no Paraná, um professor do interior, que foi convidado para fazer um trabalho de redação do currículo, levou a aventura por meio de uma tática, né? Então, ele foi lá, né? Dentro havia a BNCC, a BNCC colocava a aventura a partir do 6º ano, e ele fez uma tática sutil do homem ordinário do cotidiano, né? Que foi colocar o germe da aventura dentro do conteúdo do jogo, e a partir daí propor o jogo de aventura a partir do 3º ano do ensino fundamental. Para tanto, a gente está trabalhando muito a ideia das categorias analíticas centrais para a gente entender a realidade. Então, nós vamos fazer um bingo das 9 categorias analíticas que vão ser mais fortes na fala do Alessio, não na minha, não na do André, do Alessio. Então, por exemplo, já vou dar um spoiler. Vocês viram que a palavra jogo é forte, né? A partir da ideia do jogo, o Alessio vai mostrar como que tentar colocar a aventura dentro do jogo criou uma solução e criou outros problemas, porque criou resistência, né, moralista ao entendimento de jogo. Então, você, por exemplo, eu, Juliano, eu vou colocar a palavra jogo em um desses 9 campos aí do meu bingo. No final da aula, a gente vai dar tchau para o Alessio e nós vamos brincar de bingo para ver, né, mais ou menos o que cada um colocou no seu bingo. Entenderam? Entenderam o nosso jogo?
Beleza. Sim. Então, à medida que o Alessio agora for apresentando, vocês vão completando o bingo de vocês com as categorias analíticas que vocês entenderam que fundamentam teoricamente, sejam categorias analíticas, como também categorias empíricas da prática, que permitiram que um simples professor do interior, professor da escola, professor do chão da quadra, conseguisse criar uma tática para, dentro da proposta curricular do Paraná, trazer a aventura por meio do conteúdo do jogo. Então, Alessio, agora o jogo começou, né? Nós queremos ouvir um pouco aí a sua defesa, né, de como, né, que se estrutura a ideia do jogo de aventura a partir do terceiro ano. Beleza. Eu tô aqui, montei aqui um roteirinho aqui para eu abordar a coisa, faz parte da tática. Beleza? Foi algo mais ou menos o caminho que a gente seguiu para conseguir chegar aí, ok? Então, veja, a gente pode pensar, né? E aí, aquele texto que eu pontuei do Kaiowá, eu acho ele muito interessante, porque ele vai pensar qual o motivo pelo qual nós, seres humanos, jogamos, né? Pensando que animais em geral, e aí eu não vou pontuar aqui qual animal ou qual não, mas animais em geral brincam, né? Quem já teve um gatinho em casa e teve a curiosidade de acender aquele laserzinho assim e ficar puxando para a parede, já viu a diversão que ou com um novelo de lã, e aí vai. Mas o jogo é uma capacidade nossa, dos seres humanos, ok? De criar regras, de criar limites, de atuar dentro de um determinado espaço e em volta de algo que não se produz, né? Não tem produção a partir dali. Né? O jogo em si não produz nada, né? A gente tem ali no texto algo que acho que um destaque bem interessante, que é a ideia de que o jogo não consegue pagar nem a luz que ilumina a mesa, né? Mesmo nos jogos em que eu tenho dinheiro envolvido, eu tenho uma transferência, né? Isso que sai daqui, vai para lá, sai daqui, mas eu não tenho uma produção de nada, ok? E aí o Kaiowá aponta que um dos motivos pelo qual o ser humano joga, né? Um dos motivos, não, o motivo pelo qual o ser humano joga ele deu o nome de lúdico, né? Ele chamou de lúdico nessa explicação dele. Lúdico é um termo que a gente usa muito na escola. Se a gente não usa, a gente escutou por várias vezes alguém falar, não sei o que lá, atividade lúdica, não sei o que lá, lúdico, ok? E eu fiz aqui preparei um negocinho pra gente aqui, para entender de vocês aí o que a gente entende por lúdico, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, e aqui não tem certo e errado não, tá? Aqui é só pra gente brincar um pouquinho. Eu vou colocar no chat para vocês o link, e a partir desse link vocês vão responder, ok? Eu vou dar só o play aqui, porque ele não deve estar ativado. Vou compartilhar a tela com vocês. Veja se está funcionando aí. Tentem entrar no link que eu mandei. Foi, gente? Foi sim, foi sim. Foi? Ok. Então, o que é lúdico para você? É a pergunta que eu coloco ali. E sem medo de ser feliz. Legal, mas respondam lá no... Isso! Legal, obrigado, galera. Muito bem, espírito do jogo, abordagem, diversão, brincar com o imaginário. Legal, que vocês podem, inclusive, eu configurei para que vocês possam responder várias vezes, caso venha uma outra ideia na sua cabeça. Ok, aqui, a ideia de brincadeira, o brincar, abordagem, que é algo prazeroso.
a diversão aí, mais gente colocou, então ele vai aparecendo um pouco maior, divertido, criativo, alegria. Ok, imaginar. Muito bom. Então, essas definições que vocês vêm trazendo aqui para a gente do que é lúdico, né? A gente vai conseguir, ou a gente vai precisar para a gente entender o porquê dessas práticas, né? O porquê que a gente opta por algumas situações. Quando a gente coloca a ideia do lúdico ligado ao divertido, a gente talvez esteja remetendo a práticas ligadas a nós, né? Aquilo que a gente tem como opção e tal. E talvez um engano, né? E o Kaiowá trabalha isso na obra dele, é a ideia de que o lúdico ele pode aparecer somente em coisas que são inofensivas ou que são tranquilas, né? Mas não, nós temos ali algumas possibilidades, né, em que o lúdico ele vai aparecer em coisas que podem ser prejudiciais, como por exemplo um racha automobilístico. A pessoa que está envolvida num racha automobilístico, ela está se divertindo, aquela que está na coisa, mas ela coloca outras pessoas em risco, né? Então a gente tem desde esse exemplo até outros exemplos que nós poderíamos ir mais longe. Mas o foco não é especificamente esse, ok? Obrigado aí pelo pessoal que contribuiu com nossa nuvem de palavras, ok? Exatamente, que o Juliano colocando a lógica da corrupção do lúdico, né? E o lazer desviante. Então, a lógica, a ideia da gente falar do lúdico, o Kaiowá ele vai apontar que nós temos algumas sensações. O lúdico é essa alegria que vem de maneira espontânea dentro da gente, mas que existem caminhos diferentes que podem nos levar a essa alegria. E é aqui que a gente começa a entender um pouquinho qual é a volta que eu estou dando para a gente chegar de maneira mais específica. Então, o Kaiowá ele aponta 4 caminhos que a gente pode traduzir aqui por competência, sorte, representação e vertigem. Okay? A competência, ela aparece quando eu tenho uma situação em que eu vou confrontar alguém, mas na ideia de competir com esta pessoa, entende? Eu vou ter esse adversário, eu tenho esse ponto a conseguir vencer, eu tenho essa sensação de que eu sou bom na parada, entende? Se eu faço um gol, se eu acerto... desde acertar a bolinha no lixinho da sala, já aconteceu com vocês, provavelmente. Comigo aconteceu. Você está na sala de aula, está todo mundo ali, aí alguém amassa papelzinho e joga de longe. Assim, aí você acerta, você já dá até aquela olhada em volta, assim, ó, para ver se alguém te viu acertando a bolinha no lixinho, porque afinal de contas é uma habilidade muito específica. Então, veja, envolveu uma perícia naquela coisa. Okay? Em contrapartida, a gente tem o caminho da sorte, em que eu tenho uma entrega à aleatoriedade, né? Eu não tenho como ser bom no bingo. Assim, nossa, eu sou muito bom no bingo. Eu posso me considerar uma pessoa sortuda, ter vencido alguma... Mas ser bom no bingo envolve você saber anotar o número que alguém falou lá. O cara falou 33, você vai lá e anota 33. Você tem como ser ruim no bingo, se você não anotar o número, mas bom no bingo fica um pouco mais difícil, ok? A gente tem o caminho da representação, e é onde entra nosso imaginário, ok? A gente entra aquela alegria por conta de um momento específico que eu estou vivendo uma história que não existe ou que não está naquele momento, como quando eu assisto um filme, quando eu leio um livro, quando eu brinco de faz de conta, ok? Quando eu estou numa situação que eu falo, eu sou fulano de tal. Não, não sou. Eu sou o Alessio, carequinha aqui desprovido de cabelo, ok? Mas em um momento específico, eu tenho essa identificação, eu tenho esse caminho da representação. E por fim, a gente tem o caminho da vertigem, ok? Que é ali um momento de pânico absoluto, um momento de quase que de desespero, mas que quando tudo passa e a gente tá tudo bem com a gente pode ter uma sensação de querer ir de novo, ok? Um dos
acho que das primeiras experiências nossas é com um brinquedo de vertigem, que é o escorregador, né? Eu não sei se vocês se lembram da experiência de vocês no escorregador, mas eu estudava numa escolinha que tinha um escorregador muito grande, que a gente chamava de foguete espacial. Isso na pré-escola. Ele era muito grande, claro, para mim, na época, né? Eu olhava para aquele foguete e falava assim, nossa, esse agora eu vou decolar, agora. E eu subia, beleza, com toda uma expectativa. E ao chegar lá em cima, eu olhava para baixo e pensava, eu vou morrer. Tá difícil aqui para descer. E claro, escola, sendo ela pré-escola, você não pode marcar muito, porque na época alguém ia colocar o pé nas suas costas e ia te empurrar para você descer logo, né? Porque alguém queria. E aí, naquele momento de descida, de empolgação e de tal, a gente chegava lá embaixo, às vezes com um pouco de medo durante a descida, mas o que a gente fazia depois? De novo, e a gente subia de novo, descia de novo, subia de novo, e depois subia ao contrário, e depois escorregava de cabeça, e depois, veja, a gente explorava aquela situação no máximo de situações possíveis. Então, segundo o Kaiowá, a gente tem esses caminhos diferentes. E as práticas, esse mesmo, o foguete espacial, muito bom. Era uma loucura total. Esses dias eu passei na escola, né? Que há pouco tempo atrás o meu filho agora está em pandemia, ele não está indo para a escola. Mas ele estudou ali um aninho na escola que eu estudei, e eles tiraram o foguete espacial. Eu falei, não, poxa vida, né? Até essa noção do perigo também ele muda, né? Não, vamos colocar alguma coisa que tem menos chance de, sei lá, dar tétano nas crianças, ou coisa parecida. Isso, muito comum esse modelo do foguete espacial. Inclusive, no fundo tinha uma pontezinha de madeira que a molecada ficava pulando loucamente na ponte. Então, veja, as práticas em geral, elas levam a gente a essa sensação de alegria, a esse lúdico, e elas nos levam por caminhos que podem, que são diferentes. Ok? Quando eu brinco de faz de conta, o caminho que me leva a essa alegria é um. Quando eu estou no escorregador, ela é outra, né? E nós temos algumas práticas que elas vão se aproximar muito desse caminho da vertigem, ou desse caminho do desespero, mas ele fica ali numa luta constante, porque afinal de contas, no escorregador, eu posso me entregar à vertigem. Eu posso pôr a mão na cabeça e descer desesperado até aterrissar num banco de areia, ok? Posso me dar ao luxo de ficar desesperado. Eu posso numa montanha-russa, que é um escorregador de adulto, né? Porque o escorregador já não gera a mesma coisa, a gente foi lá e criou um escorregador gigante, que a gente chama de montanha-russa. Então, quando eu desço na montanha-russa, a cada curva, cada tal que dá a impressão que a alma sai do corpo e volta, a gente tem essa sensação de desespero, mas eu posso me dar o luxo de me entregar a esse desespero por completo. Quando eu estou andando de skate, eu não posso. Porque por mais medo que eu tenha na coisa, eu preciso conseguir vencer essa sensação. Eu preciso conseguir vencer aquilo e dominar, eu controlar esse medo, porque se eu me entregar a ele, eu vou capotar do skate, vou enfiar a cara no chão, vou esfregar a cara, ok? Então, a prática de aventura, ela vai pontuar nesse caminho, nesse espaço em que a gente tem essa ideia de que eu preciso lutar contra aquilo, né? Contra essa sensação de desespero e tal, e manter o controle. Fico imaginando aqueles motociclistas que fazem freestyle com moto, que o cara sai, vira o pé para um lado, vira para o outro, dá um mortal de costa e tal. Se no meio daquilo tudo ele fala assim, meu Deus do céu, já era. Ele não pode se dar o luxo disso, né? E se por algum momento ele tiver essa sensação, a chance dele cair aumenta muito. Quem de vocês sabe andar de bicicleta? E provavelmente, se você sabe andar, você já caiu de bicicleta, você já enfrentou essa sensação de ter que tentar retomar o controle por diversas vezes. Teve aquelas vezes que você não conseguiu e você estabacou no chão, e teve aquelas que você conseguiu e saiu com aquela sensação de por pouco. Beleza? Muito bem. Pessoal, dentro daquelas experiências que eu pontuei para vocês, lá em 2015,
quando eu comecei a ser professor do Estado, eu enfrentei uma situação que eu sabia que em determinado momento eu teria, mas que eu não sabia muito bem como atuar, porque, veja, a gente está em constante aprendizado. E não que hoje eu tenho, nossa, sei super como fazer, mas que era, na época, a condição de ter um aluno cadeirante, ok? Tinha um aluno deficiente físico. E eu tinha no meu planejamento que eu trabalharia com as práticas corporais de aventura. Na época ainda, o livro no Estado, ele trazia como esportes radicais e tal. E eu tinha colocado no meu planejamento que eu trabalharia, eu estava numa turma de terceiro ano do ensino médio, ok? Bom, a gente resolveu fotografar o dia, porque até o dia em si, eu fui pensar, eu falei, veja, eu não posso abortar a missão nessa turma, porque eu tenho um aluno que não vai conseguir fazer. Ao mesmo tempo, eu não posso fazer atividade e simplesmente falar assim, olha, filho, não vai dar. Não tem jeito. Eu precisava criar alguma situação para que eu, para que eu pudesse dar conta da coisa em si. Então, troquei ideia com o pessoal, com vários professores, me deram ideias diferentes, por exemplo, ao fazer o slackline, me deram a ideia de que fosse, não, você pode colocar uma fita em cima e ancorar a pessoa com a cadeirinha e tal. Aí eu teria vários problemas, já que a fita a ser utilizada na escola era minha. Uma cadeirinha eu não tinha. Eu não tinha, poderia ir comprar coisas? Sim, mas veja, todos sabem que a vida de professor não é assim, nossa, que situação abastada, que eu vou comprar 1000 materiais aqui, a gente não tem as condições. Mas o principal disso tudo, dessa situação específica, era a gente, se eu ancoro o menino na parte de cima, se eu tenho 2 fitas e eu vou ancorar ele em cima, essa sensação do desequilíbrio que eu tenho no slackline, de vencer a vertigem, tal, ela não vai ser sentida por ele. Então ele vai estar numa fita de slackline, mas a experimentação dele é outra. A lógica do experimentar aquela coisa ia ser bastante diferente, ok? Foi aí que eu me lembrei de uma prática que eu tive a possibilidade de fazer quando eu era criança. E a gente foi até... teve um projeto aqui no Dito Soldado, aqui em Apucarana tem um batalhão do Exército, e eles levaram as crianças lá para fazer o Dia do Soldado, soldado por um dia, não sei o que e tal. E eu lembrei de um vídeo que eles mostraram de uma ponte, de uma corda só, em que os soldados utilizavam uma técnica em que ele ficava com uma perna em balanço, pendurada, com isso baixava, e o corpo todo deitado em cima da fita, com isso o centro de massa baixava, para baixo da fita, e ele conseguia se equilibrar ali para fazer a passagem, né? E aí eu pensei, bom, eu posso readequar a minha aula para que a gente comece por essa experimentação, ou por uma experimentação de sentado e tal, e eu chegue nesse ponto específico, e ali eu vou poder falar para ele, falar assim, filho, vem para cá que você vai experimentar o slackline, ok? Eu vou mostrar para vocês algumas fotos da época. Hoje, o Jean, que é o aluno, ele é psicólogo, ok? Me autorizou a utilizar as imagens, tá? Então, só compartilhando aqui a guia com vocês. Ok. Então, essa era a ideia. Veja, faz um pouquinho de tempo, eu ainda tinha cabelo, ok? Esse aqui é o Colégio Cerávolo, de Apucarana, é uma escola estadual, essa é uma turma de terceiro ano do ensino médio. Então, fixei ali a fita um pouco mais baixo, ok? E a gente fez a experimentação deitado, né? Com uma perna em balanço e tal. Ali os meninos me auxiliaram, ele mesmo pediu, me ajuda aqui e tal. E aí ele desceu da cadeira e foi para a fita. E aí não só ele experimentou fazer dessa forma, fazer o equilíbrio com os braços afastados, assim, como outros colegas da sala, né? A sala como um todo também fez a experimentação. Depois disso, a gente tem aí ele fazendo a atividade. Depois disso, ele próprio me propôs fazer algumas mudanças. Ele falou, professor, eu acho que eu consigo fazer isso sentado.
Assim, você só fica do meu lado ali para eu não cair de cara no chão, mas eu acho que pode ser uma vivência legal. E aí vou avançar aqui, né, para algumas outras fotos. Essa foi a posição que ele sugeriu. Ele falou, ó, você passa a minha perna para cá e puxa a outra do outro lado, fez tipo assim um movimento do jiu-jitsu, assim, sabe? Com a perna dobrando assim. E aí ele fez a experimentação do slackline. E veja, aí sim, com aquela sensação de desequilíbrio. Ok? A mesma sensação. Então, veja, esse suporte que a gente está dando para ele ali é o mesmo suporte que a gente estava dando para qualquer outro aluno. Ok? Que ia ali, fazia a situação, balançava, segurava na pessoa que estava do lado. Ok? Essa experiência, especificamente, ela foi muito proveitosa para mim, para que a gente pudesse pensar a prática de aventura lá no ensino fundamental. Ok? Por quê? Porque a gente ali me consolidou a ideia de que a gente vai adaptar situações para a realidade que a gente tiver na escola, né, independente dos equipamentos, tal, que vão poder ser dos mais diferentes possíveis, para conseguir gerar sensações específicas que a gente tem naquela prática e que eu não vou conseguir encontrar no futebol, que eu não vou encontrar no vôlei, que eu não vou encontrar no xadrez. São práticas específicas que geram sensações específicas, ok? Então, a partir daí, a gente entra num desafio de escrita, né? A BNCC, então, ela traz a prática corporal de aventura a partir do 6º ano, e a gente, então, dá uma ousada, né? A gente se baseia nisso. Fui também até a Universidade Estadual de Maringá, onde o professor Juliano fazia um trabalho de microaventura, né? Com adaptações, com um processo didático para as crianças aprenderem o parkour, para aprenderem o skate, para aprenderem a escalada, para entender a lógica de transição, a orientação, como a Denise comentou há pouco, ok? Então, isso foram experiências interessantes, e aí também a gente foi tentar buscar um pouco mais na literatura para conseguir, claro, embasar essa prática, ok? Um livro que foi muito útil para a gente, é um livro pequenininho, que tinha sido recém-lançado na época, é esse livro aqui, do Jairo, da Paixão, que fala o esporte de aventura no currículo da educação física escolar. E veja que aqui o termo utilizado é o esporte de aventura, né? E aí a gente pega, né, toda essa base e começa a pensar nessas experiências que precisariam ser vivenciadas pelos estudantes para conseguir chegar na escola em si. Foi aí que a gente, pensando nas experiências e pensando nesse grau de liberdade que os alunos precisariam ter dentro de uma limitação do ambiente escolar e dadas as adaptações que seriam necessárias, a gente propõe as atividades e as práticas como jogos de aventura, ok? Esses jogos de aventura, então, dentro daquela ideia de que o jogo ele tem um limite, ele tem um ponto, até um ponto onde eu posso ir, ele tem liberdade, ele permite liberdade para o estudante, para ele poder vivenciar, para ele poder tentar alguma coisa diferente, e também trabalha com outras situações que também fazem parte do lúdico, também são caminhos para o lúdico, com a ideia ligada às vezes até à imaginação, ok? Quando a gente é criança, é muito provável que a gente já tenha, cuidado com o jacaré! Não, e a gente pira o cabeção com o jacaré. Jacaré! Então, tudo isso faz parte dessa lógica, ok? Na primeira proposta nossa, nós fizemos uma proposta, então, a partir do 1º ano das práticas corporais de aventura, colocando dentro dessa lógica do jogo de aventura, ok? E aí a gente foi para a consulta pública. Diferente do que as pessoas, inclusive eu participei de um congresso, foi muito curioso, em que alguém próximo de mim falou assim, esse pessoal faz essas pesquisas aí e depois ninguém lê. Aí eu falei assim, com licença, né?
Ler, sim, eu li todas. Deu bastante trabalho, por sinal, mas eu li todas. Então, das muitas contribuições, as contribuições que a gente tinha voltada à prática corporal de aventura, a partir delas, era possível a gente entender que havia um distanciamento muito grande dos professores da prática em si. Por alguns motivos. Talvez pela falta de vivência, pela falta de proximidade ou de ter tido qualquer tipo de contato com a prática em si. Então, veja, talvez pela referência que a gente faça com o esporte, a gente pensa futebol, aí a gente já pensa no pessoal na Copa do Mundo, e dividindo, e cabeçada, cabeça com cabeça, não sei o quê, mas a gente tem o futebol da molecadinha no campo sem grama, né? A gente tem o futebol do chinelinho colocado aqui na areia, né? Ali perto do pier de Imanjá, inclusive. Às vezes tem o pessoal com chinelinho aqui, ó, tal. Poxa vida, aqui é caramba, tão longe do mar. Poxa vida, deixa minha esposa escutar, ela já vai querer mudar para o Espírito Santo. Bom, a gente tem, então, todas essas possibilidades que faziam parte, né? O pessoal fazendo as contribuições que a gente precisava analisar. Muitas das contribuições também ligadas às condições das escolas em si. Minha escola não tem condição de fazer prática de aventura, eu mal tenho uma quadra, eu nem tenho material de nada, eu não tenho uma bola, como é que eu vou ter uma fita? Como é que eu vou pensar aqui em fazer surf se eu moro a 400 quilômetros do mar, né? Então, a gente tinha N condições que foram colocadas a partir dessa consulta pública, mas que a gente via que faltava um entendimento da coisa como um todo, ok? E aí a gente optou por um recuo, né? A gente tira a obrigatoriedade de que essa prática seja iniciada lá no primeiro ano e a gente recua para o terceiro. Não porque a gente entenda ou que a gente tivesse entendido que no primeiro e no segundo ano não fosse adequada. Pelo contrário, tá? A gente acha que é muito pertinente. Eu, quando dava aula para turmas de pré-escola, eu trabalhava com práticas corporais de aventura, na pré-escola, ok? Então, é muito plausível, muito viável. Mas a gente tira essa necessidade, porque a gente entende também que há um processo de aprendizado. Eu não posso apontar o dedo para os outros e falar assim, você não sabe disso, é por isso que você... Não é assim, né? Afinal de contas, eu também tenho N situações que eu preciso aprender ainda, e querendo ou não, o leque de coisas que a gente precisa conseguir dominar para ser um professor de educação física é um leque bastante amplo, né? Então, a gente opta por esse recuo com essa intencionalidade, ok? E a partir daí, a gente lembra, né, que é um referencial curricular do Paraná, o que indica que o professor que se sentir apto a colocar aquilo em prática, ele pode, a partir do currículo dele, lá na escola, e preparando o seu plano de trabalho docente, ele pode incluir a prática corporal de aventura no primeiro ano. Ele pode incluir dentro da pré-escola. Né? Não tem problema. O que ele não pode fazer, lá no Paraná, especificamente por conta do documento, é deixar de trabalhar as práticas corporais de aventura a partir do terceiro ano. Ele pode, se ele não se achar apto, não trabalhar no primeiro e no segundo, mas a partir do terceiro ele precisa trabalhar. Mas aí é claro que ninguém tem esse plim do nada, né? Então a gente precisa, isso é um trabalho de longa data, de vários professores trocando informações, da gente poder ter tempo, a gente poder ter formações específicas para que os professores se aproximem mais da lógica como um todo, conheçam mais, e a partir de conhecer as práticas especificamente, conseguem pensar em diferentes possibilidades dentro de cada escola. Eu não tenho dúvida que todos vocês, quando atuaram na escola, em algum momento, já tiveram alguma limitação. Né? A minha primeira equipe de handebol na escola, e veja, era uma universidade federal, que teórico, bom, quem está ligado aí sabe que a demanda de recursos não é assim, né? Mas eu lembro que a gente fazia treinamentos com bola de vôlei. A gente não tinha nenhuma bola de handebol no local.
ok? Lembro de trabalhar numa escola em que havia, na época, uma disciplina de xadrez. Então, tinha disciplina fixa, xadrez. Mas não tinha nenhum tabuleiro de xadrez na escola, né? E aí, o que a gente faz? Adapta e vai tentando fazer o que a gente tem. O que quer dizer que tudo é justificável com o nosso malabarismo. Não, não é isso. Mas que a gente não vai deixar de abordar as situações, não vai deixar de tentar colocar em prática, porque nós não temos as possibilidades mais adequadas possíveis, né? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns slides que eu trouxe para vocês sobre parte dessas possibilidades. É só uma pequena amostra do que é possível, né? O professor Juliano, inclusive, tem um trabalho bastante amplo lá em Maringá. Então, veja. Algumas possibilidades de aplicação nos anos iniciais, né? Então, a gente tem aqui a ideia, né, das práticas corporais de aventura, que eu sei que vocês estão mais ambientados. Aqui, a forma com que o documento ele se expressa, né? A gente não tem as habilidades e competências. No Paraná, nós utilizamos a ideia de objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem. E aqui a gente tem uma ideia do que, né, o professor precisa possibilitar para esses estudantes a partir do terceiro ano, né? Então a gente tem ali, por exemplo, né, experimentar e fruir diferentes jogos de aventuras baseados em práticas corporais de aventura urbanas e da natureza, valorizando a própria segurança, integridade física, bem como a dos demais, reconhecendo e respeitando a pluralidade de ideias e a diversidade cultural humana, evidenciando a manifestação do lúdico. Veja que esse ponto aqui, evidenciando a manifestação do lúdico, aqui é muito da influência do Kaiowá. Porque é bem provável que você já tenha ouvido coisas do tipo, hoje, isso eu escuto muito na escola, sei lá, professores de outras áreas usando assim, hoje eu vou dar uma aula lúdica, né? E eu sempre me pergunto, será? Né? E claro que eu não faço isso para desmerecer ninguém, também não digo isso, eu só penso. Por quê? Porque quem garante que a aula vai ser lúdica? Né? Então eu tenho sempre uma intencionalidade lúdica, eu vou tentar fazer algo para que os alunos se empolguem com a coisa, para que eles fiquem motivados e tentem fazer. Mas quantas vezes a gente já não pensou em algo assim e o aluno ficou assim, ó. Ah, professor, hoje eu tô com não sei o quê, hoje não. E aí, veja, não atingiu o objetivo. Então, há aqui a ideia de que a gente vai evidenciar, vai tentar fazer com que essa manifestação do lúdico ela apareça. Eu não vou propor uma atividade para que os alunos realizem ponto a contragosto, tal. Não é essa a ideia. A ideia é que seja algo motivador, que eles consigam se divertir e, a partir dessa lógica, experimentar aquela sensação que as práticas corporais de aventura vão conseguir evidenciar, às vezes, mais do que outras, que é essa dualidade ali, aquela luta pela manutenção do controle contra a vertigem. Ok? Então, temos ali outros exemplos dos objetivos de aprendizagem no terceiro ano. Ok? Opa, estou clicando no slide errado aqui, perdão. Então, a gente tem aqui o slackline, né? Uma fita numa escola específica, um ambiente em que permitia que se fizesse a ancoragem, né? Mas a gente pode, com tranquilidade, improvisar com uma corda no chão, usando meio fio. Ah, não sei como é que você chama no Espírito Santo. Como é que chama meio fio no Espírito Santo, Juliano? Você que tem mais... É meio fio? É meio fio e o exército que pinta também. Ah, é. Ok. Então, a gente tem... são possibilidades da gente poder trabalhar essa noção, né, do equilíbrio e tal, em cima daquilo que a gente puder. Eu não tenho uma fita, que é a prática em si, mas eu vou colocar uma cordinha no chão, eu vou colocar, às vezes, uma ripinha de madeira, para que eu possa fazer o equilíbrio. Eu posso traçar uma linha no chão e ele vai pisar no plano mesmo, né?
no firme. Ah, professor, não é igual. Mas ninguém disse que era igual, né? Mas é o mais próximo do que se pode fazer na coisa como um todo, tá? Vou mostrar aqui outras possibilidades, né? Então aqui a gente tem possibilidade de aplicação a fita elástica mesmo, fita para carga de caminhão, né? Que é algo mais fácil de conseguir, a corda, e aí aqui especificando que a ideia da corda é no chão, né? Para ninguém tentar amarrar uma corda mais alta, a corda arrebentar e termos um problema, e até a própria linha da quadra, e vocês podem ver que essa quadra especificamente nem tem muita linha, né? Então, acho que isso acontece no país como um todo, ok? Aqui uma outra possibilidade, né? A escalada horizontal. Então, veja, a gente tem ali as garrinhas feitas no chão com giz, né? E aqui, gente, o imaginário da criança é fantástico. Os mesmos conceitos que eu vou utilizar na parede, eu posso usar na escalada horizontal, né? Ah, eu tenho um lugar na escola que tem com uma inclinaçãozinha. Legal, você pode até usar aquele espaço que vai dar uma noçãozinha um pouquinho melhor, mas você não tem o risco de ninguém cair com a cara no chão. Quer dizer, risco a gente sempre tem, o cara pode escorregar mesmo no chão e cair, né? Nos anos que eu fui professor, o único aluno meu que quebrou o braço durante a minha aula, ele não estava fazendo atividade nenhuma, ele foi levantado da linha que ele estava sentado para se deslocar para outro local, tropeçou, caiu, quebrou o braço. Ele não estava fazendo nenhuma atividade especificamente. Então, aqui a gente vai poder criar o desafio, vou poder falar das mesmas coisas, poder falar das pegadas diferentes, os tipos de pegadas. Eu vou poder, às vezes, colocar uma pedra ou outra para que se coloque a mão em cima para fazer as pegadas diferentes, uma pegada sobreposta, uma pegada mais curta. Vou poder falar para aproximar o corpo do chão. Vamos tentar manter o quadril mais próximo do que seria a nossa parede, né? Vou poder fazer uma transição lateral, passando a perna por dentro. Todas essas técnicas eu vou poder falar, mas simulando numa parede improvisada, ok? Que tem ali o chão. Tá? Então, gente, eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de tentar fazer uma atividade dessa com crianças. É impressionante o quanto elas ficam empolgadas em escalar no chão. Porque quando você olha e fala assim, para, gente, quem que vai gostar de escalar no chão? Que bobagem. Não é. Quando a criança deita lá, que daí ela precisa ficar pensando, porque, veja, não é porque está no chão que ela vai alcançar qualquer garra. Ela não alcança. Então ela fica pensando para onde que ela tem que pisar para ela não cair, para ela poder pegar a outra garra em cima. Então é muito legal ver essa aproximação e ver essa experiência delas, ok? E a gente tem aqui, por fim, né, aqui dos exemplos que eu trouxe para vocês, o parkour, né? Com a superação de alguns obstáculos. Isso também vai depender das escolas, vai depender do que a gente tem. Mas são possibilidades ali, o menino fazendo salto por cima do vaso, tá inclusive bastante desafiador, não acho que são todas as crianças que conseguiriam fazer esse salto, mas esse salto especificamente foi um trajeto que o próprio aluno pensou, foi ele que traçou o trajeto antes, então ele passou antes, falou assim, olha, eu vou fazer uma transição aqui, eu vou passar por cima desse banquinho, vou passar por baixo dessa mesa, vou subir nesse murinho aqui, e aqui eu vou saltar por cima do vaso e vou fazer um rolamento, que era o movimento que ele fez após esse salto sobre o vaso aí, ok? Então, nós temos aqui um leque de possibilidades, de adaptações para a gente trazer para a escola a partir do ensino fundamental 1, beleza? Claro, assim, acho que como toda produção, todo documento, a gente tem como melhorar isso, a gente tem como avançar, e a gente vai conseguir, através disso, acho que possibilitar experiências diferentes para os nossos alunos, possibilitar que eles possam conhecer coisas diferentes, respeitar o colega, respeitar os próprios limites, né? E avançar mais na educação como um todo, né? Pessoal, eu não sei
se vocês têm alguma pergunta sobre, se vocês gostariam de saber um pouco mais. Eu realmente não sei como ficou essa determinação em cada estado tem uma lógica um pouco diferente quanto ao documento, né? Mas acho que fica aqui as diferentes possibilidades bastante em aberto. Por favor, professor. Deixa eu abrir aqui a câmera. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Alessio, com satisfação de poder compartilhar com você essa experiência, mas eu queria fazer ver uma pessoa no Slackline, né? Hoje a gente está discutindo sobre isso, as nossas ideias para que a gente ia fazer justamente uma pesquisa, um estudo sobre, e aí a gente acabou colocando assim, esporadicamente algumas ideias e falou sobre o parkour, né, para cadeirante. E aí ver o Slackline a partir dessa possibilidade, dessa adaptação que você traz, dizer assim que as possibilidades são ínfimas, né? Dependendo da criatividade e dependendo também do ser humano, né, que se coloca perceptível para isso, né? Eu queria, na verdade, fazer uma questão, e você, né, a sua experiência, em relação ao parkour. A gente sabe que esse princípio do parkour, ele é uma interação com o meio, né? Ele parte muito para isso, para ter essa concepção dessa relação com o meio. Mas, na sua experiência, no seu trabalho com o parkour na escola, você pensou em algum momento de trabalhar o parkour a partir do corpo, né? Do corpo do outro, ou do próprio corpo do indivíduo, não partir logo para a relação do meio, mas a partir do corpo mesmo, né? Do corpo com o outro, né? E aí depois essa relação se alargar justamente para o meio. Quando eu começo o trabalho com o parkour na escola, sempre vai depender muito de qual idade estou trabalhando, né? Então, depende dessa idade. Então, essa relação do limite, né, de conhecer o próprio limite, saber até onde eu posso ir, conseguir ter noção da coisa como um todo, eu acabo explorando um pouco mais com o pessoal já um pouco mais velho, né? E as crianças começando mais da parte da experimentação mesmo, da vivência, de tentar segurar um pouco aquele ímpeto de fazer aquilo que ninguém fez, né? Primeiro, e trabalhar essa lógica de segurança, porque acho que é natural da criança, né? O amiguinho foi lá, fez de um jeito, vai ter o que vai copiar, mas vai ter que falar assim, não, isso aí é muito fácil, isso aí eu faço de costa, né? Então vai ter essa ideia, tá? Acho legal essa lógica, né? Porque às vezes a gente fiz uma reflexão, mas acho que talvez não tenha sido nem a minha intenção na hora de fazer a coisa. Foi algo que eu trabalho, né? Trabalho com eles, essa questão do observar as próprias possibilidades, a gente partir da gente para depois com fora, mas acho que nem era algo intencional, foi algo meio que consequência mesmo. Aí, ó, o Juliano colocando aqui para a gente que todo copiar para o Kaiowá é um representar, portanto, ressignificar e recriar. Foi muito legal o que você comentou também do parkour para o cadeirante, porque não estava no planejamento daquela turma específica, né? Mas eu tinha preparado uma outra atividade que estava muito mais ligado com as questões de compreensão de fisiológica do organismo, e eu me lembro que eu fiz uma atividade com eles em que eu dividi a turma em 2 grupos, um grupo que ia ser anotador e o outro que ia ser o cobaia, foi o nome que a gente usou na hora, assim, vamos fazer os cobaias e tal. E a galera que ia ser cobaia, eles iam, em determinados momentos, fazer exercício de baixa intensidade, e aí os outros iam acompanhar para poder ver frequência cardíaca e tal, e tentar ver como é que funcionava essa variação da frequência conforme o exercício, e tinham os exercícios de alta intensidade, né?
E na dupla que foi feita, se eu não me engano, era Maiara, a menina, com o Jean, que era esse menino que eu mostrei nas fotos, ele não quis ser o anotador, ele falou, eu vou ser o cobaia. Então sou eu que vou fazer os exercícios. E eu lembro que a sala inteira ficou com muito medo dele fazer. Eu me lembro de duas meninas, um menino falou assim, professor, como é que o Jean vai fazer? E se ele passar mal? Eu falei, vai passar mal não. Vamos lá, Jean, quero força nessa cadeira aí, não sei o que, tal. E eu me lembro da cara dos colegas ficando desesperados de ver ele indo para a prática, né? Porque eu não sei como foi nos anos anteriores, mas que eu escutei assim, é que ele praticamente nunca fazia nada, né? Ele ficava assim próximo e tal, e eu não, às vezes eu não culpo o professor, porque às vezes pode ser uma dificuldade que o próprio professor tinha, né? Mas eu, no meu entendimento, eu não podia deixar isso assim. E aí eu me lembro dele, a gente fazendo, eu não sei como é que chama aí também, mas aqui a gente tem uma prática que é de correr nas linhas, assim, que chama suicídio, né? O pessoal chama, e que ele fez com a cadeira de roda. Então ele fez um esforço gigantesco, voltou, demorou mais que todo mundo, lógico, e chegou extenuado no final, e eu lembro da fisionomia da galera em volta, assim, com, meu Deus do céu, esse professor é maluco e tal. E não, acho que isso só aproximou mais os alunos para perceberem que sim, nós temos diferenças, precisamos respeitar essas diferenças, mas a gente também não pode subestimar os outros. Né? A gente precisa conseguir dar simplesmente condições para que as coisas aconteçam. Se a gente fosse fazer uma corrida na escada, ia complicar um pouco, mas a gente adequa o espaço e segue o barco, né? E aí, gente, algum outro questionamento, algum comentário? Não? Bom, pessoal, para mim foi um prazer imenso poder contribuir um pouquinho com vocês, ok? Quem sou eu na fila do pão para poder fazer uma fala para vocês aí, mas eu espero ter trazido algumas experiências, algumas vivências, alguma troca de ideia, para que a gente possa juntos aí compreender, caminhar um pouco mais e fazer a nossa educação física ser mais efetiva mesmo, né? Fazer mais a diferença aí na vida dos nossos alunos. Professor Juliano? Muito bem. Eu espero que o pessoal tenha aí já completado o seu bingo com as categorias analíticas, né? O Alessio, então, né, é mais um professor do chão da quadra aí que está, né, que estabeleceu táticas, né, e resistências e tornou possível algumas coisas. E eu acho que vocês leram aí o documento do Estado do Paraná, o Alessio passou bem por cima, né, mas se vocês tiverem dúvidas agora para perguntar para ele. Também vou passar, Alessio, a palavra, se o professor André Melo quer fazer algum comentário. E Alessio, então, assim, em primeiro lugar, parabenizar, né, pelo belo trabalho, pela iniciativa. Eu acho que tem muito mais ressonância, né, reverbera muito mais os trabalhos, né, as propostas curriculares que emergem do cotidiano, né, emergem de uma experiência concreta, e aí você fala de um lugar, né, que pratica, né, que experiencia essas questões que você compartilha conosco. Eu fiz o meu bingo aqui também, Juliana, anotei as palavras que eu achei bem interessante, não sei se é nesse momento que você vai trabalhar com isso, e assim, uma provocação que você fez aqui no chat, Juliano, sobre a questão do lúdico, né? Eu acho que isso é o elemento definidor do jogo, né? O que define o jogo não é a atividade em si, né, os seus aspectos observáveis, e sim a maneira como o indivíduo se relaciona com ela. Então, essa dimensão do lúdico, que é uma dimensão subjetiva, é que define se uma atividade é jogo ou não. Muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, ele pode estar inserido numa atividade, mas não está jogando, porque a relação que estabelece com aquela atividade, né, de prazer, né, de alegria, né, de autodeterminação,
né, e sim está ali porque o professor mandou, ele está numa situação, né, escolar e é solicitado que ele faça aquilo. Então, essa questão, né, do jogo como algo, né, que está atrelado ao lúdico, e o lúdico é um estado de espírito, a maneira como a pessoa se relaciona com a atividade, eu acho que é algo fundamental que a gente precisa estar atento, né, o tempo inteiro. E você fez uma relação entre esse estado de espírito e a entrada reativa. Eu acho que é importante essa observação, né, os professores exercerem uma atividade menos expansiva, né, menos invasiva, e procurar perceber entre seus alunos, né, o cotidiano ali da escola, aquilo que os motiva, né, aquilo que os anima a participar de uma atividade, e a partir daí, né, no processo dialógico e intersubjetivo, porque você precisa, né, conciliar várias subjetividades que estão ali em jogo, tentar construir juntos com os alunos essas atividades. Então, assim, na minha opinião, não dá para que o jogo seja externamente orientado. Né? O jogo ele só vai ser constituído na inter-relação dialógica com os sujeitos que estão presentes naquele contexto lúdico-pedagógico. Tá? Então, assim, é isso que eu, né, gostaria de compartilhar com vocês e parabenizar aí, professor, pelo excelente trabalho. E, assim, uma pergunta, né? Como que você tem visto, assim, essa recepção desse material? Porque a gente percebe cada vez mais uma resistência dos professores àquilo que é externamente orientado. Inclusive, né, a Amped, né, ele tem um site lá, isso em relação à BNCC, a crítica que se faz, fala o seguinte, aqui a gente produz currículos em nossos cotidianos, né, os professores, eles são capazes de produzirem currículos e não precisa de algo, né, externamente imposto. Então, como que você vê, né, essa questão, a recepção, né, desse material que foi produzido pelos professores que estão nas escolas? Bom, eu acho que primeiro, né, a primeira recepção, ela não foi muito interessante. Houveram depois alguns andamentos que foram alternados lá no Paraná, que não fazia parte da proposta inicial, né? Depois do referencial curricular do Paraná, criou-se o CREP, que é o currículo, já bem mais fixo. E eu me lembro de quando isso chegou, de eu falar, poxa vida, eu ficava um pouco chateado, porque não era a proposta inicial, entendeu? A ideia era que o currículo se finalizasse lá na escola, né? E aí, mas eu entendo a preocupação de quem está na administração em cima, que é, às vezes, os conteúdos, por mais que eles forem distribuídos naquele ano, né, os objetivos de aprendizagem, isso em todos os componentes curriculares, quando um aluno ele troca de escola, dependendo da organização daquela escola, ele nunca vai ter contato com aquele conteúdo, né, com aquele objetivo de aprendizagem. Então, eles tentaram fechar um pouco mais para que as coisas acontecessem dentro de uma ordem específica, para que os alunos não perdessem com isso. Ao meu ver, esse fechamento, ele acaba minando um pouco as possibilidades do professor dele adequar qual é o melhor período daquela escola, né? Eu posso ter escolas que têm ambientes abertos e fechados, e que o professor vai poder escolher, tem possibilidades diferentes. Mas vamos supor que eu começo com uma prática, por exemplo, de luta, ou de dança, em que eu poderia utilizar espaços fechados no começo do ano, quando está quente, e aí eu vá para uma prática de atletismo no inverno. A Apucarana, esse ano, fez 0 grau, né? Chegou a fazer -1 dia. Então, é uma realidade diferente. Eu tenho todos esses detalhes que o professor vai saber a realidade do dia a dia dele, até para que ele faça o planejamento e consiga encaixar aquilo melhor dentro do ano como um todo. Das práticas corporais de aventura, inicialmente a gente viu uma resistência grande das formações que eu participei, mas por esse distanciamento que eu pontuei. As pessoas pensavam nessas práticas muito... O cara pensa em escalada, ele pensa do cara
fazendo uma negativa numa montanha no K2, entendeu? Ele pensa no slackline, o cara fazendo um highline lá do Grand Canyon. Então, sempre as coisas mais escabrosas possíveis, assim. E eu, inclusive, usava isso, né? Eu pegava alguns vídeos de parkour, falava, tinha até um meme que acho que tinha na internet, como eu penso que a atividade como minha mãe acha que e como a atividade é de verdade, né? Então, eu fazia a brincadeira assim, como a pedagoga acha que a atividade né? Como o pai acha que a atividade e como a atividade é de verdade. Então eu pegava essa coisa dos caras saltando de um prédio para o outro, fazendo uns negócios que dá um frio na barriga só de você assistir, e depois mostrava a menininha do segundo ano fazendo a técnica e transpondo o obstáculo que era um banquinho na escola. Bem tranquilo, né? Então, quando o professor ele fala assim, dá para você fazer assim. Entendi. Porque daí amplia o leque de possibilidades que antes estava muito fechado. Ele estava ali resistente porque ele não via essa possibilidade. A hora que ele vê que, é isso, que bom, né? Houve um programa que logo depois eu fui para o núcleo de educação e aí teve um programa de educação continuada em que a gente abordava alguns exemplos disso nas práticas de aventura. Os professores que participaram, eu percebi uma transformação de ideias, sabe, uma abertura muito boa, mas não foi um programa que na época teve muita adesão. Então, os professores que tiveram contato com a lógica talvez ficaram um pouco mais distantes. Não sei se respondi a pergunta, professor. Respondeu sim, obrigado, Alessio. Pessoal, mais alguém gostaria de, a partir do que leu, a partir da relação do fundamento teórico que o Alessio usou para pensar essa proposta dentro da Organização Curricular do Paraná, alguma dúvida, né? Pessoal, vai pensando aí. Enquanto isso, deixa eu fazer uma pergunta síntese para o Alessio. E aí, Alessio, se você quiser, você pode também escolher alguém para responder essa pergunta que eu vou fazer, tudo bem? Ai, meu Deus, Juliano, sempre com suas perguntas capciosas. Não são perguntas capciosas, são perguntas simples, né? Alessio, se, por exemplo, alguém te perguntasse, Alessio, então qual é a diferença entre a aventura que acontece na BNCC a partir do 6º ano e a aventura que acontece a partir do 3º? Que diferença ou quais diferenças há entre ambas? Viu? A perguntinha de que quem prestou atenção na sua palestra sabe responder. É para eu escolher alguém para responder? Você pode escolher alguém para responder, você pode responder, alguém pode levantar a mão para responder. Então, eu vou deixar o pessoal se voluntariar aí, não vou apontar ninguém, não. Alguém gostaria de responder, gente? E aí não tem certo e errado. O máximo que pode acontecer é a gente falar assim, a intenção não era bem essa. Tá? Muito bem. Então eu vou responder. A ideia, né, é que até o 5º ano, essa proposta, a prática corporal de aventura, ela tivesse essa experimentação por meio de atividades de jogos, né? Então eu vou ter, veja, um joguinho, uma adaptação, um jogo montado dentro daquela lógica para que eu possa experimentar aquela prática em si, né? Então eu vou fazer uma transição, a gente vai fazer aqui uma ponte do rio que cai, essa é antiga, hein? Ponte do rio que cai. E um aluno de cada lado vai fazer a transição tentando passar um por cima do outro no que seria a fita de slackline, né? E aí a gente vai ter ali um trabalho colaborativo entre eles para tentar cumprir aqueles objetivos de aprendizagem que eles precisam compreender, que eles precisam ter a vivência e experimentar e tudo mais.
Beleza, Alessio. Então, você está convocado aí para depois, né, escrever um pouco mais sobre essa questão. Porque, veja, ao final da disciplina, uma dessas pessoas aqui terá que ter a sua resposta fundamentada sobre a grande questão, né? Se a BNCC sugere a aventura a partir do 6º ano, mas a própria BNCC diz que todo o conteúdo não pode ser fixado em um ano específico, ele pode acontecer em todos os anos como conhecimento, né? A grande questão é possível o ensino da aventura na infância, né? E aí, em sendo possível, com qual concepção de infância? Com qual concepção de aventura, né? E aí me parece que você está apresentando aí uma resposta possível, né? A resposta do Alessio e de muitas pessoas do Paraná. E a ideia é o pessoal amadurecer para chegar também à sua resposta, que tenha uma dimensão axiológica, que é toda a fundamentação científica, filosófica, uma dimensão ética e deontológica, né, do direito à criança à aventura, e uma dimensão instrumental, que é como tornar isso possível, né, como executar lá no chão da quadra, e você também já trouxe alguns elementos muito importantes. Então, Alessio, eu vou agora aproveitar esses momentos finais em que você estará conosco antes do horário do recreio para fazer o nosso bingo. Para fazer o nosso bingo, e eu peço desculpas, né? Minha câmera está queimada aqui, quer dizer, o USB da câmera, né? Mas eu vou precisar que o pessoal ligue a câmera para a nossa brincadeira de bingo, né? Então, todo mundo, por favor, ligando a câmera, né? Eu testei essa brincadeira com o Francisco do Chão da Quadra, ele adorou, então foi aprovado, né? Foi aprovado aí pelo Francisco. Então é o seguinte, é um bingo de movimento. André, na escola de aventura, a gente tem uma coisa que lembra um pouco Paulo Freire, lembra um pouco Vygotsky, né? Que a gente chama de aprendizagem declarada. A gente entende que o aluno chega em casa e fala para o pai, para a mãe, para o adulto, para as outras crianças, que a aula foi legal, que foi maravilhosa, que ele gostou, né? Parece o Chaves. E que eu fiz isso e aquilo, né? Aí o adulto, cale-se, você me deixa louco, né? Então, assim, lá na escola de aventura, né, Alexandre? Os pais chegam e falam, nossa, meu filho não quer perder sua aula, né? Ele até finge que não está doente. Então, é aquela coisa. Só que, às vezes, as crianças poderiam dominar, né, em sínteses, em outras linguagens, né, que, além do movimento, aquilo que eles aprenderam para o seu próprio desenvolvimento, né? E aí, assim, aquela ideia de que nós estamos estudando categorias analíticas, e isso para a infância também não é diferente, né? A criança chegar e falar assim, olha, eu fiz parkour, né? Ela saber, talvez, nomear aquela vivência a partir de uma certa tradição, cultura, a gente chama isso de aprendizagem declarada, quando a criança chega e fala, pai, olha só que legal, eu aprendi agora, lá na capoeira, né, como eu me defendo, né, ou como eu escapo se alguém tentar dar um chute, né? Olha, chama negativa, olha que legal, a capoeira, tal, né? Então, além de dizer que ela gostou, ela também poder colocar em palavras o que ela aprendeu. Aqui nós vamos fazer o inverso, Rafaela. Nós temos as categorias analíticas e nós vamos brincar de representação. Rafaela, você está pronta para evoluir ao nível criança, né? O Fernando Sabino, um famoso cronista mineiro, ele tem, André, uma frase lapidar que ele começa a frase para o livro dele chamado A Vitória da Infância, que são crônicas do Fernando Sabino só sobre o universo das crianças, muito lindo, né? A Vitória da Infância, Fernando Sabino. E ele começa, Denise, o livro assim, quando eu era criança, me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. Hoje, já adulto, se me perguntassem, eu diria,
Eu quero ser criança. Então, né, então está preparada, Rafaela, para evoluir para o nível criança? Porque é o seguinte, eu vou fazer a chamada aqui, né, da presença, começa com o Alexandre, termina com Rafaela, e a pessoa vai ter que falar uma palavra, uma categoria analítica que ela pegou no bingo. Só que ela vai ter que fazer a categoria analítica em movimento. E todo mundo aqui vai fazer a sua categoria, o seu movimento também. Por exemplo, imagina, vou pegar aqui o André, porque o André é muito criativo, né, por meio do movimento, né? Se eu falo assim, André, faço a representação por meio de movimento aí da categoria analítica panótico, por meio do movimento. Beleza. Aí, o Joelson, de repente, está fazendo outra forma de expressar corporalmente a categoria panótico. O André foi muito bem, né? A ideia de que você está sendo vigiado por um poder central, né? E que o dissertor fala que, apesar disso existir, né, no mundo cotidiano, as pessoas estão passando a rasteira no panótico a toda hora, né? Então, fala, André. O Foucault ele fala da microfísica do poder, né? E o Sertor fala das micro-resistências cotidianas. Exato. Então, Rafaela, está preparada aí, né? Atenção. Alexandre, fala uma categoria. Você acha que tem que abrir seu microfone, Alexandre? Tem que falar e tem que fazer. Aí todo mundo vai fazer o entendimento próprio. Não pode imitar o Alexandre, tá, André? Você vai fazer o seu entendimento. Vai lá. Eu e Alexandre estamos aqui no mesmo ambiente. Não está dando eco, não, Alexandre. Pode falar. Tá ótimo. Ok. Categoria jogo. Jogo, faz aí. Como que é a sua categoria jogo? Todo mundo, Humberto, vai lá. Faz seu jogo. Alaes, cadê seu jogo? Catapiolho. Ô, Jéssica, eu não tô vendo seu jogo. Vai, Diogo. Bolinha de gude, professor. Beleza. Quem colocou o jogo, marca aí no seu bingo, tá bom? O jogo só acaba quando alguém fizer bingo. Muito bem. André Porto, sua categoria. Abre o microfone, André Porto. Na verdade, eu não entendi muito bem como propor. Eu pensei na ludicidade. Ludicidade, alegria. todo mundo aí, como que é? E a Juliette está chorando na ludicidade dela. Ô, Francisco, sua ludicidade está muito quieta, hein? O panótico está vigiando a sua ludicidade aqui. Quem colocou ludicidade aí, marca no bingo aí. Denise. Lúdico serve, né? Oi, prof. Fala a categoria analítica que da fala do Alessio você colocou no seu bingo. Não sei se eu coloquei como categoria, mas a palavra que eu escutei bastante incluir foi inclusão. Inclusão, como que é inclusão? Todo mundo fazendo corporalmente inclusão aí, hein? Muito lindo, gente. Diogo Geraldo, tá aí? Estou sim, estou sim. Deixa eu ligar a câmera aqui. Fala, Diogo, sua categoria. Professora, eu não consegui colocar as 9, mas a inclusão que a Denise falou, eu coloquei acessibilidade, eu acho que seria a mesma, né? Então, eu coloquei lúdico também, coloquei jogo como todo mundo, ficou bem gerúndio. Eu
tô no ambiente escolar aqui, numa reunião, toda hora eu tô parando e vindo para atividade, mas eu ia dizer acessibilidade e ela falou adaptação. Eu acho que seria sinônimo, não tenho certeza. Ô, Diogo, tá ruim de ouvir. Fala aí sua categoria. Só um minuto. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Sim. Estão escutando? Sim, Diogo, estamos ouvindo. Diogo, você desligou seu microfone. Ó, as micro-resistências do cotidiano aí, ó. Sem amação Professor, e agora? Tá saindo áudio? Sim! Ótimo. Professor, eu coloquei variação, eu coloquei algumas categorias que eu acho que seria sinônimo de adaptação. Eu coloquei variação porque o professor ele falou ali sobre como trazer as atividades dentro do ambiente escolar na qual a gente não tem a estrutura, não tem os materiais necessários. Eu falei assim, variabilidade, variação de atividades. Eu não sei se entraria como uma categoria, mas a variação, variar, trazer para a realidade do ambiente escolar, seria algo do gênero. Eu não consegui um adjetivo específico porque eu estava pensando aqui. Então, vai ficar de castigo porque você não estudou consumo produtivo. Eu coloquei algo parecido, professor Juliano, e transposição didática eu coloquei, que ele falou muito disso. Então faz esse movimento de transposição didática, Jéssica, agora eu quero ver. Difícil todo mundo fazendo essa. aí sua transposição didática. Difícil, é? Faz aí, Diogo, sua transposição didática. Uhul! Então, André, se a verdade está pela ação, pelo movimento do nosso corpo, olha como a gente ainda representa tão pobremente uma categoria tão rica, né? Depois nós vamos ter uma conversa aí, Alexandre, no Naif. Tô brincando. O Francisco Finardi. Francisco, sua vez. Eu estou muito próximo aqui do que o pessoal colocou também, inclusão, jogos, ludicidade. Alguém pode dar uma ideia, uma sugestão aí? E dessa vez eu fiquei travado aqui também. Vertigem. Vertigem. Obrigado, Denise. Todo mundo, corporalmente, como que é a sua representação de vertigem? Muito bom. Eu estou aqui simulando que eu estou recebendo meu contra-cheque. Guilherme Gralha está aí? Vai lá, Humberto, sua vez. Não sei se é considerado como uma caracterização, mas eu coloquei sensação. Sensação, muito bom. Como que é sensação? André, cadê a sua sensação? Ó! Jaime, tá aí? Jéssica? É com você, Jéssica. Liga o microfone aí, Jéssica. Eu coloquei uma categoria aqui que fundamenta a aventura na escola, que ele falou também segurança, risco e superação dos desafios, né, da prática.
Coloquei isso, que ele falou, e quando a gente fala de aventura na escola, é uma coisa que a gente se remete muito, né, com relação à segurança. Então faz segurança aí pra gente. Você vê, André, como a segurança aprende? Representações corporais de segurança? É o medo de cair. É uma corrente, né? Joelson, é sua vez agora, hein? Olha, esse aqui é o espírito do jogo, a categoria que eu escolhi. Bora ver agora o que vai surgir dessa criatividade aí. Espírito do jogo. Muito bom, gostei do que a Rafaela fez. Vamos agora para a Juliele. Juliele, qual categoria aí da fala apareceu? Eu acho que uma que todo mundo sempre diz, né? Resistência. Resistência por parte da escola, resistência por parte dos pais e muitas vezes até por parte dos alunos quando tem um conteúdo novo. Então, resistência. Pois é, o pessoal o pessoal é bom em resistência aí. Pô, vocês para trocar a minha aqui do banheiro. Luísa Fraga Tostes, é com você. Então, a minha palavra, acho que ninguém colocou, acho não, quase certeza, eu coloquei a palavra signo, porque o professor falou que os animais em geral brincam, mas o ser humano que tem essa capacidade de jogar, e porque a gente pensa através das palavras, dos signos, e o jogo, a aventura vem daí, do pensamento, das palavras. Não sei como eu vou fazer isso, não. Pessoal, vamos ajudar a Luísa. Como é que faz? Olha o Joelson, a Rafaela. Eu fiz o Sagitário aqui, ó. Entendeu? Luiz Gustavo, é com você agora. Tá aí o Luiz Gustavo? Não, né? Eu tô, mas tá difícil aqui. Eu tô te acompanhando aí no seu drama. E aí, Luiz Gustavo, o que só você viu? Então, é uma categoria que eu vou expressar em uma palavra só, mas não era bem uma palavra só. Eu tô falando em currículo, mas é a inclusão desse movimento todo no currículo. Deu para ouvir? Sim. Essa daqui é bem parecida ou é mais marronzinho? É mais marronzinho. Esse aqui, então. Muda para mim, por favor. Acho que aqui agora falta uma só cor. Colorida. Você lembra do que eu vi ontem? Azul. Agora, para finalizar, acho que faltou a Rafaela. Rafaela, fecha com chave de ouro. Azul escuro. Eu coloquei a palavra experimentar. Experimentação. Muito bem. Gente, parabéns aí pelo nosso exercício, né? A gente fez, André, então, uma inversão que a gente
saiu das categorias para o campo do jogo e da representação, né? E aí, o Alessio, ao trazer o Kaiowá, ele demonstrou, conforme a gente já tinha também concluído, né, que a aventura, ela, às vezes, a menor parcela é vertigem, porque ela também é composta de muita competência e muita representação, né? E que, portanto, não está a priori, ela está na relação, no que está acontecendo no cotidiano. E é muito importante o professor observar o cotidiano das crianças, né? Para saber que sensações estão predominando na aventura, né? Uhum. André, nós vamos ter um intervalo e eu queria que você fizesse uma síntese aí, uma fala final, né, para a gente poder encerrar essa parte antes do recreio. Assim, antes de fazer essa síntese, Juliano, eu gostaria de problematizar aqui com a turma essa questão que a Luísa Tostes trouxe, né, porque foi um aspecto que o Alessio, né, destacou na fala dele, eu acho que logo no início, né, todos aqui concordam que os animais brincam. Né? Eu tenho um cachorro, você conhece o Simba, né, Juliano? Sabe como ele é brincalhão. Né? E qual a diferença do jogo humano e o jogo animal, né, dos animais, né, ditos, né, irracionais? Né? Embora a racionalidade dele não seja essa racionalidade simbólica, né, tem outras formas de inteligência, mas o que difere o jogo humano do jogo dos outros animais? O Huizinga vai falar que é justamente essa capacidade, né, de representar simbolicamente a realidade. O jogo humano é um jogo mediado, é um jogo que faz utilização desse instrumento da atividade psíquica, né, que é o símbolo, que é o signo. Então, assim, isso é uma reflexão interessante, porque na concepção do autor é o que difere, né, o jogo humano do jogo dos outros animais. Embora estou cada vez mais convicto que os animais possuem outras formas de inteligência, não essa inteligência simbólica, mas uma inteligência sensorial, uma inteligência afetiva, muito interessante, que faz com que eles tenham uma forma muito especial de interagir. E, assim, o que me chamou mais atenção, né, na fala do Alessio é essa construção, que é um pouco a proposta do cotidiano, né, de inversão epistemológica, que parte da prática, né, para a teoria. Então, assim, eu acho que a partir desse relato dele, em que as palavras, né, mais evidentes aqui foram experimentar, possibilidades, desafios, condições da escola, ou seja, pensar uma teorização a partir de uma situação concreta de ensino-aprendizagem. Né, isso, para mim, é muito relevante, né? Uma teoria que tenta superar essa dicotomia entre teoria e prática, porque é uma teoria que emerge, né, do chão da escola, do cotidiano, das situações que estão ali nos provocando constantemente. E um outro aspecto que eu achei fundamental aqui nessa nossa discussão, nesse nosso diálogo, que converge com alguns pressupostos que a gente tem trabalhado aqui na disciplina, é essa ideia de olhar para o sujeito da aprendizagem, olhar para o aluno, né? Que o que define o jogo não é aquilo que o indivíduo propõe, né, o professor no caso, mas a maneira como esses indivíduos se relacionam com essa atividade. Então, a necessidade cada vez, né, mais evidente de levarmos em consideração a subjetividade, né, levarmos em consideração a maneira como o indivíduo se relaciona com seus objetos da aprendizagem. Então, tem um autor chamado Bernard Charlot, não sei se vocês já ouviram falar, vai dizer o seguinte, todo saber é uma relação com o saber, né? E nessa relação é que emergem diferentes figuras do aprender. Então, a gente observar a relação que os sujeitos estabelecem, né, com os nossos objetos da aprendizagem, para, a partir daí, extrair significações. Uma coisa muito interessante que você falou, Juliano, que né, denota a avaliação nessa perspectiva de considerar o sujeito da aprendizagem, né, nessa relação entre ensino e aprendizagem, deslocar o foco um pouco de quem ensina para quem aprende, é o que o indivíduo faz com aquilo que aprende, né, quais os sentidos que eles dão para aquilo que aprende. Então, quando uma criança chega, né, e fala algo para o seu pai, para sua mãe, que aprendeu na escola, é uma apropriação muito pessoal, que pode diferir para outros alunos. Um exemplo para isso,
eu vi até uma vez naquele programa Altas Horas do Serginho Grosman, em que estava entrevistando um dos Titãs, e ele estava falando, olha, quando a gente compôs aquela música Flores, né, a gente pensou numa outra coisa, mas um ouvinte nosso, um fã, deu um sentido muito mais elaborado, muito mais interessante daquilo que a gente havia concebido na hora que compôs a música, que nós adotamos esse sentido, né, a partir dessa interpretação que o nosso fã deu. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? O que os sujeitos fazem com aquilo que eles aprendem. Então, é importante sempre a gente valorizar os sujeitos da aprendizagem e o consumo que eles fazem dos produtos culturais que lhes são ofertados, né? Lembrando que há sempre uma estética da recepção, né? Os sujeitos não têm um processo de socialização passivo, né? Eles se apropriam, ressignificam, reinterpretam, e todo esse processo é fundamental de ser reconhecido e valorizado para os professores, para que, de fato, a aprendizagem seja significativa, e não, né, superar aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Um acúmulo de conteúdos na cabeça dos sujeitos. É essa síntese que eu faria aí dessa nossa discussão. Muito obrigado. Pessoal, são 15 horas e 26 minutos, agora a gente entra em recesso para o recreio, tá bom? Eu vou fazer pipoca para o meu filho e a gente volta a gente volta às 15h40, tá bom? Alessio, muito obrigado. Né? Obrigado, Alessio. Fantástico. Obrigado eu pela oportunidade. Para mim foi um prazer imenso poder estar com vocês, uma honra mesmo, tá? Muito obrigado. Valeu.